Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Alberto Amoedo, sou de Belém do Pará e tenho 57 anos. Eu sou o autor dessa história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, como se fosse agora, hoje. Eu chegava sempre atrasada na escola, mas ele ficava lá no portão. Ele poderia ter entrado, porque eu estava atrasada, mas ele ficava esperando no portão só para poder entrar comigo. Era como que se ele quisesse dizer para as pessoas: não é só ela que está atrasada. E outra coisa, ela não chega sozinha. Ela tem alguém com quem se preocupa com ela. Era muito legal. Entrávamos juntos na escola e aí ele colava a carteira dele ao lado da minha. Ou eu também gostava de colar minha carteira ao lado da dele. Assim, a nossa amizade caminhava. Ele me contava a respeito das suas namoradinhas, me incitando a namorar. Inclusive, ele ficava provocando que o amigo dele estava muito afim de mim, e o amigo dele era muito legal, e o amigo dele era muito bacana. Por que você não conhece o meu amigo? E eu, pueril, apenas olhava. Tipo assim, deixa pra lá, vai. Assentado sob a pilastra da escola, inúmeras e inúmeras vezes conversávamos. E ele, às vezes, tocava o seu violão, e quando ele pegava aquele violão, tocava canções com as quais eu me deliciava. Ríamos sem razões e conversávamos nos padrões, sem saber que o tempo e o vento, em seus momentos, germinava a alimentar qualquer coisa que a cada dia nos envolvia numa aproximação. Toca para mim no violão aquela música. Aquela música tem uma ligação estreita e direta com o meu coração. Por favor, toca aí. Embora fôssemos muito amigos, não era como a irmanar. Havia algo que na diferença pulsava a nos cegar. O que eu quis dizer com isso? Nós éramos muito amigos, mas não era só aquela coisa da irmandade, não. Tinha, entendeu? Nas entrelinhas. Não tem uma música que diz assim: no vão das coisas que a gente disse? A versão de Ana Carolina, por uma música lindíssima, Quem de Nós Dois? Pois é, tem uma frase que Ana Carolina diz assim: no vão das coisas que a gente disse. Então havia o vão das coisas que a gente falava. E era exatamente nesse vão que pulsava algo que nos cegava. O que seria? Vocês vão tomar conhecimento. Entre tantos pores de sol, o rio Amazonas que cortava Macapá suscitava aquela brisa quente e úmida que, como os troncos à beira daquele rio-mar, levava e parecia trazer de volta a nos dizer, sem nos explicar, que um dia nossas vidas iriam se encontrar para vivermos o que realmente em nosso âmago, quer dizer, lá na nossa alma, lá dentro, lá no vão das coisas que a gente dizia ou fazia, lá no nosso âmago, vivia sendo relegado por nossas imaturidades. Havia alguma coisa a mais. Lógico que havia. Como adolescentes que éramos, a vida era um brilho, clichê de tudo a vagar. Depois das aulas, voltando para casa, às vezes ficávamos a enveredar, a passear meio que sem rumo pela Praça do Coco, na saudosa Zaguri. Quando não tirávamos para conversar,
nas vielas do Museu Sacaca, que ficava bem pertinho de casa. Quem vive na região norte do Brasil não está estranhando nada do que eu estou falando. Não está não. Ê Belém, eita Belém do Pará. Outro dia, e ele estava religiosamente lá no portão a me esperar. Ai, Belém do Pará. Na minha chegada, como sempre atrasada, sem dizer nada, ríamos como a conversar. E nas aulas mais monótonas, a gente também ocupava o espaço, o tempo, trocando olhares, conversando e rindo. Até nas aulas mais interessantes. Você viu que interessante esse assunto? Você entendeu? Não entendeu? Ó, que o professor quis dizer o seguinte: até nas aulas interessantes, as mais interessantes, nós nos falávamos. Nesse entre e sai de dias e dias e dias, de repente, ao longo de mais um mês, somado a outro mês, eu já começava a olhar para ele de outra forma, sem perceber que ele me olhava. Talvez pela insistência camuflada dele em me apresentar o melhor amigo dele, que ele achava que eu devesse namorar. O cara é legal, pô. O cara é muito bacana, ele tá afim de você. Eu quero apresentar vocês dois. Pô, vocês vão formar um casal legal pra caramba. Ele insistia com essa ideia. Como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu acabei me deixando convencer. Olha o que eu fiz. Talvez por ele ter apelado tanto, ter pedido tanto, eu acabei namorando o melhor amigo dele. Não é engraçada essa parte da história? É muito engraçada. Ele me convenceu. Aliás, ele me convencia sempre. Impressionante o poderio de convencimento que ele sempre teve comigo. E enquanto ele me iludia em nada demonstrar por mim, além da nossa forte amizade, e a contar suas histórias de namoradas falsificadas sob o efeito de suas baladas cover refratadas, porque ele pegava aquele violão. Nossa, e quando ele começava a tocar aquele violão, aí ele fazia uma espécie de fundo musical, tocando aquelas canções românticas ao violão, e dizia: pô, eu conheci uma menina, e essa menina era assim, essa menina gostava do luar, ela gostava de passear comigo de mãos dadas à beira do rio-mar. Sim, porque aqui nós temos um verdadeiro rio-mar, o rio Amazonas, né? Os dias se iam como deveriam, e eu com o melhor amigo dele. Ele tinha razão, o cara era legal. O melhor amigo dele era muito bacana. Então, com o melhor amigo dele, que ia conquistando paulatinamente o âmbito familiar, com a minha inata essência de um lírio. Eu, muito inocente, assim, muito pura. E ele, fingindo e se escondendo da dor, como nosso mentor. Ó, peraí, essa parte aí, dá para você explicar melhor? Sim, eu explico. Ele fingia que estava feliz, eu namorando o melhor amigo dele, mas ele estava escondendo no fundo, uma dor, porque no vão das coisas que a gente dizia, ele sentia já alguma coisa por mim. Então ele era um mentor, ele era um incentivador daquele namoro com um amigo. Então ele disfarçava uma dor, porque ele queria algo mais comigo. Frequentando normalmente a minha casa, como a me ensinar as matérias de minhas dificuldades, mesmo contra a vontade de minha mãe, que o olhava assim, medindo-o dos pés à cabeça, e a mamãe o rotulava negativamente, principalmente por ele andar
com a camisa meio desconcertada, com aquele seu cordão da moda, como se não ligasse assim para nada. A mamãe dizia para mim: esse aí não vai longe não, esse menino aí não vai longe não, só quer saber de violão, essa camisa mal abotoada, esse cordão. Eu ria desconcertada, contradizendo que o jeito dele não queria dizer: mãe, não quer dizer nada. Mãe, esse rapaz, ele é muito melhor do que ele aparenta ser. Ô mãe, para de implicância. Mas a implicância da minha mãe se formalizava. Em contrapartida, o meu não assumido namorado, ela endeusava. Então, o amigo dele, sabe? O amigo que ele falou tão bem, que estava afim de mim, cara legal, cara bacana. Aquele lá minha mãe adorava. Falava bem do rapaz, o gabava, o capacitava, querendo me impor as luzes da ribalta que quase sempre eu renunciava. É que o meu coração queria outra coisa. E vocês que estão acompanhando essa história sabem disso. Nos meus momentos a sós, com o amigo do meu amigo, que eu ficava, quer dizer, eu namorava, né? Ele me pressionava a sedimentar o nosso relacionamento. Tipo assim, a gente tem que chamar isso aqui de namoro. Namoro sério. Seriamente compromissados. Principalmente quando alguém em sua casa, no assunto, tocava: e aí? E vocês dois? Ele olhava assim pra mim: tamo firme. Quase querendo substituir o tamo firme com estamos namorando. Daqui a pouquinho vamos noivar. Daqui a pouquinho vamos nos casar. Era o que ele queria falar. E eu, já amiga da mãe dele e de todos os familiares dele, que me chamavam de nora, de cunhada, mesmo que não dissesse nada, eu estava completamente cercada. Sabe quando você começa a se ver presa dentro de um relacionamento? Na omissão, como diz o direito, vale a ação. Vou até repetir, hein? Isso é legal. Na omissão, como diz o direito, vale a ação que já está sendo praticada. E seguíamos até que o nosso amigo em comum nos presenteou com a informação de que iria embora. Vai embora? Sim, eu vou me embora. Mas para onde? Vou para outra paragem. Eu terminei o colegial, fazer faculdade agora, né? Fazer faculdade. Puxa vida, não vai não. Não, eu vou. Vou-me embora, vou cuidar da minha vida, do meu futuro. Só que antes de eu ir, eu quero fazer uma festa de despedida para vocês, para os meus amigos. E ele fez uma festa para se despedir dos amigos. Mas ele não incluiu o tal do amigo comum nosso, sabe? O meu namorado. Ainda não oficializado, aquele que ele insistiu tanto para que eu namorasse. O cara é legal. O cara tá querendo namorar com você, boba. Fica com ele. O cara é bacana. Ele fez tanto que eu acabei namorando. Quer dizer, tava junto com o cara. Não havia oficializado ainda. Mas nessa festa da despedida dele, ele não colocou o amigo, não. Colocou nada. Sei não, hein? Esse cara tá com outras intenções. E lá, naquele fim de ano, despedida dele, nós brincamos e dançamos, bebemos e comemos sob o som da moda, das músicas que tocavam naquela época. Tudo preparado por ele, e de música ele entendia muito, e como entendia. Como nos negar um subterfúgio perfeito para quem tem um plano de fuga? Aquela noite foi
tudo menos o que o meu coração cogitava em suas mais profundas ansiedades. Quando tudo parecia silencioso naquela noite, ele, o meu melhor amigo, aquele que ficava me esperando à porta do colégio quando eu chegava atrasada, ele me surpreendeu com uma nova e última festa de despedida, só para os amigos, os íntimos. Eu aceitei sem titubear. E lá chegando, observando a calmaria do lugar, pela primeira vez, mais do que a notícia de partida, estava realmente a surpresa a me perguntar: cadê os outros convidados? Cadê? Cadê os outros convidados? Que sem suspense e nem drama, foi respondido pelo brilho no seu olhar. Como a valsar sem música, só com as suas palavras, ele começou a dizer. Chegou sem pressa e começou dizendo que aquela festa de despedida era só para nos alinhar. Usou essa expressão. Sem saber o que falar, apenas ouvia o que meu coração sentia pulsar. Eu. A me olhar nos olhos, a segurar minhas mãos e tocar os meus cabelos. Assim, sentindo a brisa do rio-mar, ali pertinho, e sob o efeito retrô, o beijo veio sem que pudéssemos evitar. Nós nos beijamos. Foi a primeira vez. Foi o primeiro beijo. Até ali, nós éramos amigos. Havia alguma coisa que não dizíamos. Havia o vão das coisas que a gente falava. E nesse vão morava aquele beijo. O primeiro beijo. Aquele momento nos entorpeceu de uma necessidade há anos represada. Sabe aquilo que está guardado, represado? E aquilo foi nos envolvendo num vício indubitável. A sua boca queimava na minha como a tatuar as suas mais sinceras verdades. E o meu corpo, fiel a tudo que sentia, se entregava sem reservas de domínio, porque eu o amava. Era isso. Essa era a verdade. O meu corpo o amava, verdadeiramente o amava. Na pausa da sanidade, ele, com seu jeito meio que sem dizer nada, pegou o seu violão e entoava aquela canção que ele fez para mim. Foi feita para você, especialmente para você. Escuta, escuta. E eu me fantasiava, aquilo me lisonjeava. Eu era a musa daquela música e a musa da sua estrada. Se as lágrimas oportunizadas não escreveram o que deveriam em sua morada, os meus lábios, tantas vezes chamados por sua hábil sensualidade, o faziam sentir. Naquele momento, naquela hora, naquele instante, toda a minha vontade. Como era sabido, ele em 3 dias iria embora, a contar daquela data. 3 dias ele iria embora. Por isso, ele resolveu me contar o que eu também queria dizer, porque tudo que importava era estar ali, vivendo aquele tempo, aquele momento. Mas
Mas ele se foi, tal qual o combinado estava. 3 dias depois do beijo, ele se foi. E eu continuei a namorar o melhor amigo dele. Ele tanto falou, ele tanto fez a minha cabeça. O cara é legal, namora com ele, fica com ele, boba. Pois é, eu fiquei com o melhor amigo dele. A família do melhor amigo dele me adorava. Sogra me chamando de norinha, as irmãs me chamando de cunhada. O tempo passou. O tempo correu. Passado anos, eu vou repetir, passados anos, o moço do violão, o poeta. Mas o poeta foi um dia e até hoje não voltou. Ninguém sabe o caminho que o poeta levou. O vento que foi com ele um dia por lá chegou, mas só que chegou sozinho e a menina chorou. É linda essa música. Chama-se A Menina e o Poeta. Composição do Vando, interpretada pelo Roberto Carlos. Mas o poeta foi um dia... Pois é. Anos depois o poeta voltou a Macapá. E ele voltou por causa de uma fatalidade. O avô, que morava com ele noutra cidade, adoeceu e eles tiveram que retornar para perto da família, onde teriam um suporte de uma melhor qualidade. Então ele voltou. Foi devido a essa fatalidade. Como o vento nas flores após a chuva da cidade, ele apareceu diante de mim. E aí, bem, aí não tinha como eu resistir. Era uma paixão que certamente, se devidamente regada, consumaria num amor de verdade. E diante um do outro, nós resolvemos assumir o que nunca assumi com um amigo dele, apesar do tempo. Apesar da família do amigo dele me adorar. A família do amigo dele me venerar. O amigo dele vivia me cobrar que eu assumisse alguma coisa, mas eu nunca consegui. Eu só namorava o amigo dele, aconselhada que eu fora por ele. É estranho, né? Mas era assim. Então, quando ele voltou, anos depois, voltou por uma fatalidade que nós nos encontramos. O amor explodiu em mim, explodiu nele. E agora? O que faríamos? Bem, aí é que veio uma solução que só o amor é que poderia encontrar. Ele, o poeta, o moço do violão, da camisa mal abotoada, conforme falava minha mãe. O poeta, ele mesmo foi falar com o melhor amigo dele. Vocês acreditam? Eu falei para ele: olha, eu não tenho como. A família dele me venera. A mãe dele me chama de norinha amada. As irmãs dele me chamam de cunhada querida, de cunhada estimada. Eu não tenho como, eu não tenho coragem. Foi você que me colocou lá dentro. Foi você que me... Eu até cheguei a usar essa expressão. Foi você que me impôs isso, sabe? Só que agora eu tô presa nisso. Eu não sei, eu não tenho coragem.
E diante da minha explicação de não ter coragem, ele mesmo, ele falou: já que eu te coloquei nessa, Aí ele explicou, mas sabe, isso tudo era imaturidade. Sabe por que ele falava para eu namorar o amigo dele? Que o amigo dele era muito afim de mim, e de fato era. Ele dizia isso para que eu dissesse uma hora para ele: mas eu não quero seu amigo, eu quero você. Só que eu não falei. Imaturidade, né? Mas eu não quero seu amigo, eu quero você. Só que eu não falei. Mas eu não tinha coragem de falar com ele agora. Não, eu não tinha coragem de decepcionar a mãe dele, as irmãs dele, três irmãs, 3 cunhadas. Não. Então ele mesmo: bom, já que eu te coloquei nessa situação, eu vou falar com ele. Tudo bem? Tudo bem. Posso falar? Pode falar. E ele foi. E ele procurou o melhor amigo dele, dizendo do amor que ele tinha por mim, e que ele próprio fazia propaganda do amigo, querendo que eu dissesse: não, mas eu não quero, eu quero ficar com você. E agora ele não podia mais mentir para si próprio. Eu também não poderia mais continuar mentindo para mim e para as outras pessoas. Se o amigo quisesse saber da real história numa confirmação, que me perguntasse. Ele veio me perguntar e eu confirmei todo aquele imbróglio que parecia um pesadelo. Se desenlaçou sem tantas perdas. Houve o desenlace. Mas foi de uma maneira que até me surpreendeu. Em seguida, ele, o da camisa mal abotoada, o homem do cordão da moda, e que vivia com o violão, poeta, ele foi até a minha mãe. E mesmo contra a antipatia da minha mãe, mesmo diante das regras impostas pela minha mãe, ele conseguiu, como poeta que sempre fora, argumentar que a minha mãe aceitasse o namoro entre nós, o namoro entre a minha pessoa e a pessoa dele. A minha mãe não tinha saída, ela teve que aceitar. E aí foi aquela alegria. Porque a mãe dele, as irmãs dele, as tias dele, todos gostavam também muito de mim. Todos também gostavam muito de mim. E me conheciam muito. Tanto que, em dado momento, a mãe dele falou que gostaria de ver um monte de japonesinho andando pelo meio da casa. E eu, a cada dia sonhando acordada, me perdia num sentimento que em meu peito, desmedidamente, só crescia e avançava. Deixei só agora, para dizer que eu sou descendente de japoneses. Sou. Dos olhinhos bem puxadinhos. Ele era tudo o que eu queria, o poeta. Por tantas vezes fazíamos planos de uma grande família. Vivíamos um amor à fantasia. Ele era como a luz do dia e eu como a noite a segredar em suas horas de silêncio. Nunca esqueço que a gente passeava lá pela frente da cidade, sentindo aquela brisa intensa só para ver a lua pousar no rio de água barrenta. Esse rio é famoso, o rio da água barrenta. Depois da caminhada, chegávamos à sorveteria Santa Helena, tomávamos um sorvete e, rindo como 2 adolescentes, ele me deixava em casa. Até que um dia, e esse dia sempre chega, Até que um dia minha mãe, envenenada por uma vizinha, fez um escândalo
escândalo comigo como se eu tivesse cometido um crime terrível. E o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Apenas ele saiu de casa um pouco tarde porque perdeu a hora da condução, enquanto a minha mãe viajava. Foi o que ele fez. Por isso, eu acho que mais ainda pela antipatia sustentada por ela, sem direito à defesa, eu tive o meu celular lançado na parede como se o pobre coitado fosse o alcoviteiro daquele amor. E em seguida, como deportada, eu fui mandada embora para Belém, a cidade das mangueiras. De Macapá para Belém. Fui deportada. Você sabe que família japonesa é rígida, né? Rígida. Família japonesa é bastante rígida. Às vezes a gente falando assim, com famílias de brasileiros, as pessoas não conseguem entender direito. Mas família japonesa é diferente. O tempo, às vezes, são intempéries na relação. E a cada encontro das angústias e frustrações à distância, a gente foi obrigado a dizer a nossa paixão apenas um seco não em comodidade. Macapá, Belém. Vidas separadas. Eu segui sofrendo muito e muito na minha estrada. Noites em claro, eu curti, mas como eu não mandava na minha vida, porque como dizia minha mãe, num provérbio muito comum no norte, é o seguinte, esse provérbio, a família japonesa, mas aprendeu o provérbio do norte, do nortista brasileiro. O provérbio diz assim: se come do meu pirão, prova do meu cinturão, e enquanto eu te sustentar, vai seguir o que eu quero. Eu comia do pirão da minha mãe ainda. Então ela mandava. Família japonesa é diferente. Impositivamente eu obedeci o que me era imposto. Imposto e disposto. O poeta. Mas o poeta foi um dia e até hoje não voltou. Pois é, o moço do cordão da moda, do violão bem tocado, da camisa mal abotoada, o poeta. Em Macapá ele conheceu uma outra moça. Outra moça. Com essa, não demorou muito tempo, não. Ele se casou. E eu me formei a andar pelas ruas como se meu coração ainda tivesse um outro dono. Numa dessas voltas que o mundo dá, o adolescente que parecia um nada se tornou arquiteto de nome conhecido em Macapá. Poeta. Tá brincando? Poeta, é. A minha mãe dizia, não vai dar nada. Era um preconceito tolo da minha mãe. Ela vive com o violão na mão. A camisa mal abotoada. Esse cordão pendurado da moda. Não vai dar nada. Deu sim. Ele virou um arquiteto de respeito e conhecido em Macapá. Casou-se com outra e quis o destino fazer valer a sua identidade. A certo dia da necessidade de minha mãe em construir a sua casa, japonesa! Minha mãe,
Dona Kaori. Só tem ela com esse nome, tenho certeza. Kaori em japonês é perfume. Já que eu estou falando dos nomes, né? A minha mãe é Kaori, perfume, e é com K. E o meu também é com K. Só que o meu é Keiko, significa criança abençoada. Eu acho que eu nunca deixei de ser criança. Bom, mas vou falar um pouquinho da minha mãe agora. Então, a minha mãe, japonesa, durona, firme. Dona Kaori, a minha mãe japonesa, como necessitava agora construir uma casa, ela começou a colher algumas informações. Queria uma casa eu queria uma pessoa que soubesse aproveitar bem o espaço, porque o terreno não é tão grande. E eu queria uma pessoa que fosse assim, sabe? Um engenheiro, um arquiteto. Uma pessoa que aproveitasse bem os espaços. Quando a minha mãe falou assim, esse senhor, o dono da casa de material para construção, falou assim: eu conheço a pessoa certa. Eu conheço a pessoa certa. Ele é gabaritado. O cara é um arquiteto de mão cheia. Ele aproveita os espaços todos, é impressionante. É esse que eu quero, disse a minha mãe. Dona Kaori. A Dona Kaori, perfume em japonês. É esse que eu quero. Tá, eu vou levar a senhora até lá. O dono da casa de material para construção vendia tudo para minha mãe. Obviamente que ele tinha os interesses comerciais, mas além disso, esse senhor também tinha uma grande admiração pela minha família. E aí trouxe o arquiteto gabaritado para fazer o atendimento à minha mãe. O arquiteto em questão não estava na oportunidade, mas ele passou as informações para a secretária do arquiteto, que fez lá o desenho, né? O desenho de como iria aproveitar aquele terreno com X metros quadrados, e assim, assado, e etc. e tal. Sabe quem era o arquiteto? Fez o desenho perfeito para aproveitar bem o terreno da minha mãe. Iria construir a casa dos sonhos da minha mãe. Sabe quem era o arquiteto? É lógico que você sabe. Ele mesmo. Poeta. O poeta era ele. Ele fez o desenho que a minha mãe sonhava. Que coisa maravilhosa! E aí ela foi lendo assim, abaixo do projeto, para a senhora. Aí ela foi lendo aqui assim, abaixo do projeto, né? O nome dela para a senhora Kaori, com carinho. E aí o nome dele que eu vou dizer, poeta. E é assinado o nome dele, poeta. A minha mãe falou: não é possível, será que é a mesma pessoa? Não é possível, mas eu vou aprovar. Ela falou com o senhor dono da casa de material para construção, o senhor Danilo. Falou: é o desenho que eu quero, fala com ele. Não sei se eu conheço. Bem, mas está aprovado. É esse o desenho que eu quero. No dia, eu estava com a minha mãe. E foi quando a campainha da casa da minha mãe tocou. Foi quando a moça que ajuda a mamãe, que trabalha lá em casa, falou para ela: Dona Kaori, tem um rapaz aí, o arquiteto, ele marcou com a senhora, ele pode entrar? Pode. Fala para ele, estou esperando. Aquela coisa de japonês, né? Bem objetivo. Estou esperando, fala para ele. Ele entrou. E quando ele entrou, eu estava na casa da mamãe. Eu tremulava e ele, quando me viu, ficou completa e totalmente desconcertado. Ele sabia que era mamãe, porque esse nome só a mamãe tem. Então ele olhou para minha mãe e falou: puxa, não é possível, né? Só que o poxa, não é possível, valia também para mim, eu estava junto. Ele tremia.
E eu não acreditei. A minha mãe também não acreditava. A minha mãe desconfiava, mas teve agora a mais absoluta certeza. Eu não falaria nada. Eu não ia jogar aquilo na cara da mamãe. Mas a minha irmã... A Kimiko... A Kimiko é muito diferente de mim. E a Kimiko não quis nem saber e foi falando para minha mãe diante dele, na minha cara: veja aí, mamãe, o rapaz que a senhora hostilizava poderia ter se casado com a sua filha? Poderia ter se casado com a Keiko? A senhora hostilizava e eles estariam muito bem, obrigado. E ele vai agora construir a sua casa sem perder a pose e nem a autoridade. A mamãe falou: ele vai construir a minha casa. Mas naquela época ele era estranho mesmo. Ele usava uma correntinha no pescoço, estilo meio hippie. A camisa dele era mal abotoada. Ele vivia com o violão na mão. Mas agora ele mudou. Está bem diferente. As pessoas sempre mudam. Mais cedo ou tarde, eu já comprometida, lá de Belém, ele casado, nós nos encontramos por acaso. Apesar do tempo, ainda me sentia com ele assim, quando eu ficava com ele, eu me sentia bem à vontade. Agora, com a maior idade, cabelos brancos e muita responsabilidade, mesmo com o seu abraço de segundos de saudade, nos tornamos mais amigos do que nunca. Mas apesar disso, e aí é a educação japonesa que eu recebi, mas apesar disso, sempre nos mantivemos sob a égide da integralidade. Falamos de coisas e coisas, e ele só me tocou quando disse da falta de um filho em sua relação. Mas ficou no oculto qualquer ideia de vivê-lo na insanidade. Lá pelo calor do meio do mundo, entre o hemisfério sul e o norte, passeando, o encontrei de novo. Agora com um filho, como razão de sua vontade. Conversamos um pouco mais, o seu olhar, seu hálito de necessidade, sua paciente calma a me visitar, como a água da chuva no verão. Despertou a essência dos segredos ocultos do meu coração, que ainda hoje eu guardo como um camafeu, amuleto de uma história, na esperança de um dia, como as noivas com o seu buquê, se não for ele, que seja alguém tão especial a ponto de me surpreender o coração e que eu possa viver um amor tão lindo como aquele amor de verdade. Não fiquei com o poeta. Implicâncias da minha mãe, mas também ela não foi a única culpada. Esse poeta acabou me empurrando para os braços de outro, embora ele não quisesse. E esse exercício dele fez com que o universo conspirasse a favor dessa ideia. E tanto é verdade que eu acabei conhecendo uma pessoa em Belém, um japonês também, detalhe, tão japonês quanto eu, seu nome Masato, e Masato tem um significado que é verdadeiro homem. Masato é o nome do meu marido. Eu, Keiko, criança abandonada, casei com o verdadeiro homem, que eu respeito
e com quem tenho 3 filhos. 3 lindos filhos. Com muito respeito, é verdade. Mas, ô Keiko, criança abençoada significa o teu nome. Responda com sinceridade, assim, com toda a franqueza que há em você. Você é feliz? Do meu jeito, sim. No casamento com o meu marido, o Masato, o verdadeiro homem, eu procuro ser feliz. Toda vez que eu vou a Macapá, toda vez que eu estou naquele rio-mar, sentindo a brisa daquele rio-mar, e que eu vejo uma placa onde tem o nome do poeta escrito como arquiteto, o meu coração dispara. Quem sabe um dia, sei lá quando, quem sabe um dia a gente possa viver o grande amor que tivemos um pelo outro, mas que nunca de fato aconteceu como deveria ter acontecido. Essa é a minha história. Eu guardei aqui comigo a fita. É uma fita cassete da música que ele compôs para mim ao violão. Vê como é lindo.